tudo bem? Tudo já é contigo. Tudo ótimo. Descansados? Plenamente. Plenamente. Agora tô outra. Dormidinhos? E você como está? Tá correria com as aulas? Tô bem. Depois da live aqui eu tenho um... Ai, baixei a cadeira. Eu tenho um encontro com os meus colegas de turma para estudar. Bem, a Jonas já esteve aqui algumas vezes, mas para quem não te conhece, se apresente tá aí pro pessoal. Fala um pouquinho do canal Então, de vocês. oficialmente, né? Até que enfim esse convite surgiu. Eu tô agora oficialmente aqui. Nojento. Aquele que cobra. Pessoal, eu sou o Jonas, aqui do Bilhete Duplo. Somos dois, né? Eu e o Leandro. O Leandro tá indo trabalhar daqui a pouquinho. Eu sabe, ele deu um oizinho aqui na live. E a gente tem o Bilhete Duplo desde 2017, quando surgiu a ideia de fazer um intercâmbio de exploração no Canadá. E no fim a gente gostou, aplicou para um visto de trabalho, viemos para o Canadá e estamos aqui desde 2019. Vamos para o segundo ano consecutivo de Canadá, tentando aí a residência, né, com muita luta e persistência, e mostrando um pouco sobre como é que é viver no interior do Canadá, né? Muito se fala de Vancouver, de Toronto, de várias cidades grandes do Canadá, onde é que a gente está numa cidade de 10 mil habitantes, conhecida como Vila, em Whistler, em British Columbia. Mas pelo menos você mora onde o povo vai passar férias. Exatamente, não é barato, hein? Ou seja, deve ser férias o ano inteiro. Me sinto assim, praticamente. Bacana. Legal. Fala mais de você, o que você fazia no Brasil, o que você faz no Canadá. 1,80 m, moreno, alto. Então, eu tenho formação em jornalismo, assim como o Davi. Eu apresentava o Jornal Nacional até 2017, depois acabei saindo. Trabalhei em tudo quanto é canto, assim, desde assessoria de imprensa, rádio, TV, e largamos tudo e viemos pra cá. E aqui a gente foi de tudo pouco, desde barista, de camareiro, de recepcionista de hotel, tudo. Tudo que vocês imaginam a gente também faz aqui, por exemplo. Stripper. Uns $20 a hora. Isso não pode, sabe por quê? Porque no visto de trabalho tá que essa atividade exclusiva não pode ser. Não Você pode jura? fazer. Aparece isso e Quer cuidador de criança também, não pode. Para um país que se diz liberal, eu tô achando assim, né? Gente, E acho que hoje, eu descobri que esse país não é tão liberal assim, não, né? hoje a gente vai destruir esse mito aí de um país liberal. Então, vou começar. Eu queria ouvir um pouquinho de você, da sua experiência em relação a esse tema, homofobia, no Brasil, no Canadá, que diferenças você viu? Vai falando. Tá, vamos lá. Bem, primeiro é importante a gente destacar que eu sou do sul do Brasil, né? E conhecendo, né, quando a gente veio para o Canadá, a gente conheceu muitas pessoas de vários lugares do Brasil e a gente notou o quão diferente é a realidade de cada região, sabe? De cada Eu estado. sou sulista, mas a gente trata você como se fosse gente, não tem problema. Obrigado. Então, a nossa realidade lá no sul, ela é um pouco diferente, sabe? E para mim, aquela realidade era a realidade absoluta, né? De vivência. Então, não sentia... obviamente, né? Havia as piadas homofóbicas, atitudes homofóbicas, mas desde que você não aparentasse ser afeminado, desde que você fosse casado com seu parceiro, mas parecendo como se fossem amigos, meio que tudo bem, entendeu? Então, a gente foi criado muito nessa ideia, nessa concepção, porque é a melhor forma de estar seguro, né? É a melhor forma de ser aceito, de estar bem consigo mesmo, com o seu parceiro. Mas a gente viu algumas situações bem chatas, assim. Desde o medo da gente revelar que é gay ou que tem um parceiro no ambiente de trabalho, porque você não sabe o que vai acontecer, não por medo, receio de demissão, talvez. Óbvio que ele existe. Mas também para entender se, tipo,
vou ter que enfrentar isso a vida toda no trabalho, ouvir piada, sabe? Enfrentamento, sei lá. Você tem esse receio. Mas a gente já acabou em Balneário Camboriú, que a gente é de lá, né? Balneário Itajaí, a gente já viu casais de mão dadas que sofreram piadinhas na rua, assim, né? Numa avenida super movimentada. É, e, e essa chacota, essa coisa, nos deixava bem enjoados, sabe? Bem enojado de toda a situação. E a gente não sentia que a gente poderia viver com a liberdade que a gente gostaria, vivendo uma vida de casal como a gente gostaria, né? É, e isso nos motivou a saída, principalmente, do Brasil, sabe? Porque muitas pessoas, quando vêm para o Canadá, falam muito de segurança, né, Will, Davi? Mas em Santa Catarina é um estado seguro em comparação com o restante. Mas mesmo assim, não o suficiente, sabe? Então, a gente acabou decidindo sair do Brasil, de Santa Catarina. E a gente notou essa diferença vindo para cá, né? Mas desse termo, no Brasil, a gente sentia essa não autorização de você ser quem você é. Não sei se vocês sentem aí em Vitória também, Vila Velha, melhor dizendo, em Espírito Santo, né? Não sei como é que é a realidade de vocês aí. A gente, acho que todo mundo já passou por alguma situaçãozinha, desde essa neura que fica dentro da gente, de a qualquer momento vão pensar que vão fazer algum comentário, eu tenho que me esconder por esse motivo, enfim. E acho importante só deixar registrado que quando o Davi fala todo mundo, é todo mundo mesmo, né? A LGBTfobia não é uma exclusividade de quem é LGBT. Você vê gente hétero, gente cis, sofrendo esse tipo de preconceito da mesma forma. Eu sempre lembro daquele caso do pai e do filho que estavam abraçados numa festa lá em São Paulo e foram atacados e tudo mais. Sem noção. Mas assim, aqui eu tenho lembrança de 2 casos mais marcantes assim para mim. Um estava saindo de uma festa com uns amigos assim e tal, e aí passou alguém de moto e saiu xingando e enfim. Mas nem na hora, assim, um canal de moto saiu correndo, você vai fazer o quê? Né? Não tem muito o que fazer. E outro caso foi na primeira empresa que eu trabalhei, não foi comigo propriamente, mas eu fiquei meio já abalado um pouco com aquilo. Eu era professor de inglês, né? E aí teve um aluno que foi na coordenação reclamar de um outro professor, dizendo: eu não quero ter aula com um viado. Então, troca meu professor. E aí, assim, foi feito. Na época, a empresa optou por, ao invés de simplesmente expulsar o aluno por isso, optou por: não, então tá, vamos conversar, a gente remaneja o horário de todo mundo da escola para que o Alecrim Dourado tenha aula, então, com uma menina hétero. E aí, eu lembro basicamente desses 2 casos, assim, principalmente. Tirando isso, é mais a coisa de o autopoliciamento que a gente fica o tempo todo, de ficar olhando para o lado e tentando ver se não está aparecendo nada, se ninguém vai ficar achando X, Y, Z, enfim. Mas basicamente isso, não sei se... Esse autopoliciamento, ele começa muito cedo, né? O Davi falou das experiências dele com o trabalho e tal, mas as minhas experiências com homofobia, elas são principalmente da época de escola, assim. Eu acho até engraçado não, eu acho curioso quando héteros vão falar, tipo, que saudade da adolescência, da infância, onde tudo era mais fácil. Mais fácil o cacete. Mais fácil pra você que é hétero. Cara, infância foi sofrido, adolescência foi sofrido, assim. Bullying constante, até porque, né? Primeiro que eu sou lindo, então causa inveja. Já é uma coisa, assim, que dificulta aí a vida de qualquer um. Quem é bonito sofre, não tem jeito. Então eu já sofri esse preconceito por ser maravilhosa. Segundo, bichinha bem afeminada e gorda. Então, assim, eu era o alvo fácil. E eu nunca fui de revidar,
eu era aquele que sofria o bullying e ficava quieto no meu canto, e ia pro canto chorar e ficar sozinho. Então, assim, foi assim, da quinta série do ensino fundamental até segundo ano do ensino médio, foi a pior fase da minha vida, assim, de longe. Depois, e aí eu queria destacar, deixar registrado, o quanto as escolas, e aí eu não sei a realidade do Canadá, mas o quanto as escolas no Brasil não têm o menor preparo para lidar com a situação. Inclusive, muitas vezes sofri homofobia de parte de pessoas da escola, sabe? De coordenadora, de diretor. Então, assim, tem isso. No trabalho, já teve piadinhas, assim, a maior parte da minha vida profissional eu trabalhei sozinho, né? Psicólogo, consultório, eu e cliente ali só, não tem equipe para trabalhar, graças a Deus. Mas trabalhei um período, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social, trabalhei no CREAS, ouvi piadas lá. Era uma equipe que era eu, um educador social, também gay, e o resto era tudo mulher, assistente social, psicóloga, tudo mulher. E aí, quando anunciaram que ia chegar um novo psicólogo no grupo, na equipe, as meninas falaram, tomara que venha um homem, porque finalmente um homem, né, nessa equipe. Aí eu e o educador social, a gente se olhou assim, tipo, oi? Tem a gente? Aí ela, não, mas eu quero dizer homem, homem mesmo. Aí, tipo... Só que aí o coordenador lá, né, para quem a gente poderia fazer uma reclamação, era pastor, então... Oi? Dificultava aí o meio de campo, né? Então... E aí vem outro ponto que eu queria levantar aqui, que é a dificuldade de denunciar aqui no Brasil, né? É grande. Você tem até canais que existem, mas não funcionam tão bem. Entendi. Essa questão da educação, né? A gente cresce num padrão de ensino que reforça muita coisa ruim, né? Então, quando você vê aquilo ali por parte do seu professor ou da pessoa que está, né, com papel de instrução, você meio que vai aceitando aquilo ali. Por mais que você questione, obviamente, mas pô, só eu questionando, então eu que estou errado, né? Mas eu me lembro, por exemplo, dessa questão de religião. Eu tinha uma professora da disciplina de ciência e era ensino fundamental ainda. E ela tinha uma religião, né? E ela, quando tinha o assunto de estudos do corpo, né, falar do pênis e tudo mais, ela não dava essa aula. Outro professor precisava ser convidado, assim, para dar essa aula. Era uma professora super boa, super inteligente. Daí, ali, você já começa a notar o quanto que esse conservadorismo, esse pensamento, né, o que muda, né, em algum aspecto da pessoa falar sobre essa temática e sobre ter professores gays, né? Se a gente for retirar os professores gays das nossas escolas, a educação vai falhar muito gravemente, porque os gays estão nesse ambiente de educação porque tem uma paixão, uma vontade de ensinar e ensinam bem, né? Tem uma metodologia, a didática, a gente sabe disso. Eu me lembro que eu via os professores, sabia que eles eram diferentes, mas não tinha essa inteligência ainda, né? Na infância de, é gay, não é? Mas eu me lembro, eram os melhores professores, traziam várias atividades diferenciadas, né? Enfim, e a gente aprende muito com eles e tal. Então, é isso, sabe? É essa carga toda, assim, o que eu percebo, principalmente seguindo alguns perfis aqui no Instagram, tem a Lu Azevedo, que morou aqui em Squamish, na nossa região, que a escola trabalha, assim, fortemente para desfazer esses nós que a gente carrega com a gente, sabe? Tanto que as escolas públicas aqui, se eu não me engano, os banheiros, eles são unissex, então não tem essa diferenciação.
mais as escolas dos conservadores, que são as escolas religiosas, particulares, que mantêm ainda alguns aspectos. Mas, de modo geral, o que a gente nota é essa tentativa de romper essas barreiras, sabe, ideológicas, assim, de que o outro não pode ter uma liberdade, não pode ter a vida própria, só porque se deita com a mesma pessoa do mesmo sexo e tudo mais. Mas é bem esse resumo que vocês fizeram aí mesmo. É interessante que eu acho que, pelo menos eu tendo a acreditar que na cultura canadense, essa coisa de respeitar o espaço do outro, a forma como o outro se comporta, a forma como o outro se veste, tudo isso é muito mais, é levado muito mais a sério, né? Dá a entender que parece assim, né? O que eu tenho a ver com a sua vida? Se eu quero saber se você é casado, eu só quero saber se você é casado, se você não é solteiro. Mas se você responde pra mim que é casado, eu não quero saber com quem você é casado, especificamente. Sabe? Dá a entender isso. Às vezes no ônibus, tem uma pessoa lá com uma vestimenta muito diferenciada. O único que tá olhando sou eu, porque eu fico pensando, ué, ninguém tá reparando nessa pessoa, ninguém vai julgar, então é assim que funciona isso. Essa Pois é, a a gente vida de acaba, vocês. né, a gente acaba indo com os pensamentos daqui, né? E com o jeito também de se comportar daqui, achando que precisa ainda ficar, né? Se autopoliciando e policiando às vezes até os outros no meio disso. Aqui eu pego o ônibus, né, para ir do bairro para o centro da cidade e tem uma passageira que aparentemente tem algum tipo de problema específico. Ela fala muito, ela fala com ela mesma, ela chora às vezes no ônibus e tudo mais. Então, assim, todo mundo do bairro conhece ela. E ela entra no ônibus e se ela olhar para você, ela vai começar a falar com você e não vai parar mais, até ela descer do ponto de ônibus. E só ela fala também, né? Um diálogo assim, unilateral. E ninguém briga com ela, ninguém ignora ela. É muito estranho, assim, porque eu fico imaginando essa cena no ônibus que eu ia para a faculdade. Tenho certeza que alguém ia berrar, tenho certeza que as pessoas iam ignorar, que iam rir, que iam fazer piada, né? De forma muito clara, assim. E aqui não tem isso. Jovens, dos adolescentes que estão indo para a escola, para o high school, né? Eles são jovens, então, mais soltos e tudo mais. Eles não ignoram ela, eles conversam com ela, aham, tudo bem, e vão indo, sabe? Então já começa dessa parte, sabe? Não sei, é uma atitude muito diferente, que ainda, estando 2 anos aqui, ainda me causa uma estranheza, sabe? Aqui eu acho que o brasileiro ele tem a tendência muito mais forte a excluir o que é diferente. Se você não se adequa no padrão, você vai ser automaticamente excluído. Então, essa pessoa no ônibus do Brasil, ela seria expulsa do ônibus, no mínimo. Pelo menos aqui em Vila Velha, do jeito que eu conheço o transporte público daqui, seria isso, sabe? Então é muito... É bacana de ver como que, em algum lugar do mundo, pelo menos, tem uma abertura maior para isso. Eu acho que a gente fala pessoalmente, pessoalmente não, via WhatsApp e tudo mais. Muitas vezes, do jeito que a gente fala, parece que o Canadá é um país maravilhoso, né? Encantador, 100% certo. As pessoas aqui andam na calçada e se ela pisar na rua, ela leva uma multa na hora, assim, automaticamente cai a multa. Não é assim, gente. A gente está falando de episódios, na grande maioria, no geral, mas tem suas exceções. Lugar perfeito não vai existir, né? Não. Mas eu acho que a gente ainda não está no Canadá, né? Mas a gente espera um saldo positivo disso, né? Quando você faz essa comparação. Né? E há uma diferença entre Toronto, a cidade que vocês pensam em ir, e Whistler, né? Que é uma cidade bem pequena. Pois é. Quanto tempo vocês passaram em Toronto mesmo? A gente já ficou em Toronto um total de uns 2 meses. Primeiro mês em 2017, segundo mês em 2019. E a gente está 2 anos aqui em Whistler. E você consegue notar diferenças entre Toronto e Whistler em relação a... Tem uma diferença bem grande. Vamos lá, né? Toronto é um lugar muito amplo no sentido de pessoas, muitas pessoas de todos os lugares, vestindo roupas de tudo quanto é canto, assim, sabe? Personalidades, atitudes. É um lugar assim que você parece estar numa terra assim que juntou o planeta todo, tacou lá dentro, sabe? Você ouve vários idiomas e tal. O Whistler não. O Whistler tem uma predominância do canadense. O canadense ele tá aqui na cidade
Tem muita gente que está aqui há 10, 15, 20 anos, mas é da Inglaterra, da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos. Mas a gente nota uma predominância de um público que fala inglês e que tem a cultura inglesa dentro das suas vidas. Porém, é uma cidade de 10 mil habitantes. Uma cidade turística, mas de 10 mil habitantes. Mas eu já mostrei aqui no Instagram, a gente tem várias faixas de pedestres com a bandeira gay, de uma forma, tipo, o município apoia, ok? Nós tínhamos, antes da pandemia, obviamente, encontros mensais para falar sobre a agenda gay da cidade. Hoje ela é virtual. Nós temos uma parada gay que acontece em janeiro, acontecia antes da pandemia, que era uma semana de diversas atividades, obviamente bem turísticas, mas nós tínhamos uma parada gay aqui, nós temos uma parada gay aqui, o pessoal desce a montanha, todo, né, tanto o público gay quanto as pessoas que apoiam a causa, sobem a montanha com algum adereço gay, uma bandeira, ou um bottom, ou coloridos, e daí eles marcam uma hora, por exemplo, 10 da manhã, e todo mundo vem descendo com a bandeira, os drones fazem as imagens, batem a foto, grava, e depois todo mundo se encontra num bar, e a festa vai até mais tarde. E eu estou relatando isso porque Toronto tem a parada, tem rua só com lojas e baladas, enfim, voltadas para o público gay, mas eu vim de uma cidade como Balneário Camboriú, que tem 125 mil habitantes, recebe 1 milhão de turistas por ano, e há 14 anos a parada gay só acontece por causa da pressão da justiça em conceder uma liminar para que o município libere a principal avenida para que haja esse movimento. Então, vocês entendem isso? Assim, uma cidade de 10 mil habitantes, que poderia ser extremamente conservadora, com atitudes homofóbicas e tal, contra uma cidade que vive do turismo, muito mais do que Whistler, cidade grande, sabe? E há 14 anos não tem um líder político, um prefeito que autorize, de fato, o movimento acontecer. É um movimento super tranquilo, não é uma parada gay feito em São Paulo, Rio. Gente, é um movimento super político, assim. Tanto que as mães dos gays que vão abrindo a parada, enfim, é muito legal, sabe? Então essa é a diferença, assim, do que eu vejo em Toronto, Whistler e a minha cidade no Brasil. Aqui em Vila Velha, a gente até tem uma... Primeiro, oi, Beatriz! A gente tem uma parada, ela não acontece em nenhuma das ruas principais da cidade. Ela acontece mais afastadinha, assim, mas... Não... Vocês querem fazer a sua festa, você faz no seu canto, né? Não na frente da elite de Nova York. Há uns anos atrás, ela era aqui na Orla, então era... muito na cara. Muito mais visível, né? E aí, depois de um tempo, passaram ela para os fundos do município para poder, né, ficar na frente ficar fora dos olhos da família tradicional brasileira. Na Orla, hoje em dia, só passa romaria, né? Passa evento de igreja evangélica. Passa evento de axé também. Essas coisas Mas... sem passa. Trio elétrico. Mas a parada não passa. No Brasil, algum presidente já foi numa parada gay? Não sei se alguém já foi, não. Não. Acredito que não. Acho que nem não. Tô tentando, assim, não é querendo defender bandeiras políticas, não. Até porque, né, isso é uma conversa para uma outra hora. Mas eu tô tentando pensar nesse, tipo, Lula ou Dilma já estiveram, mas eu não acho que estiveram. Não. Então, aqui é comum, desde 2015, quando o Trudeau se tornou premier, ele vai nas paradas. Já foi Toronto, Ottawa, Montreal, Vancouver, Então, eu particularmente não gosto muito dessa prática, porque se eu estou em Toronto, na parada, e eu vejo o Trudeau na minha frente, eu não respondo por mim. Isso pode ser um pouco perigoso. Então eu preferia que ele ficasse mais afastado mesmo. Mas o Will e o Davi também, a gente estudou um pouquinho para essa live. A gente depois vai contar o porquê que o Trudeau tá na parada. Literalmente. Pois é. Mas é isso, sim. É bem essa divisão, assim, sabe? Parece até dois mundos diferentes, Brasil e aqui.
Temos comentários, Tem né? alguns comentários aqui. Teve um aqui... Eu pedi para minha secretária ficar aqui olhando os comentários. A equipe de marketing vai respondendo os comentários enquanto a gente está conversando. Tem gente falando. Moro na Grande Vancouver com minha esposa, uma mulher falando, e nunca ouvimos piadinhas. Ninguém nos olha com cara estranha, andamos de mãos dadas por tudo quanto é canto. A coisa do andar de mão dada... É complexo. É bem complexo. Para não dizer que nunca aconteceu, a gente já andou de mão dada uma vez, foi na eleição de 2018. A gente foi no local de votação. Por quê, né? Por quê? Mas só assim, porque a gente sabia que estava com Vestidos de arco-íris de cima e embaixo. Exato. Mas por tudo que representava, a gente fez questão de ir de mão dada e a gente foi até o local de votação e voltou até o carro ouvindo piadinhas o tempo todo. Ainda bem que não passou disso, mas teve determinado momento que eu achei até que alguém fosse vir pra cima da gente, mas não aconteceu, graças. Eu e o Lê, eu acho que a gente nunca andou de mão dada ou beijou em público. Oh, meu bem, você quer falar sobre isso? Eu sou psicóloga. Não, eu tô tentando lembrar, não houve um momento assim que livremente, sem calcular, a gente fez isso. Talvez a gente fez isso em algum restaurante com os nossos amigos, mas, sei lá, andando na praia, ou andando na rua, ou dentro do shopping. Nunca. Nossa, jamais. a mesma pessoa falando, no Brasil eu nunca tinha andado de mão dada. Pois é. Pois É sobre esse tipo de liberdade também que... E, gente, isso fere tanto o nosso psicológico, porque por mais que a gente não queira fazer uma comparação com o relacionamento heteronormativo, mas, assim, é a sua liberdade que tá em jogo, sabe? Tipo assim, você não vai poder, tipo... Às vezes você quer, né? E nós, como brasileiros, obviamente, a gente tem uma relação afetiva com demonstrar isso muito grande. E, às vezes você quer só dar um beijo, encostar no cabelo, sei lá, abraçar, enfim, fazer o que você quiser, né? E você tá com esse bloqueio, com essa coisa assim, né? Presta atenção, onde é que você tá? É seguro? Não vai receber piada? Porque ninguém quer ser desafiador e fazer isso para receber piada. Ninguém. Nunca. Eu penso assim, né? Eu não quero fazer, tipo, abraçar o meu parceiro para ouvir babaquice. Por mais que eu seja tão inteligente, tão grande quanto a pessoa, mas assim, isso afeta, óbvio, né? Sim, com certeza. Só voltar um pouquinho no assunto da parada LGBT, até que eu lembrei de uma coisa agora. Estava conversando com alguns amigos que estão no Quebec, inclusive, e aí foi falado sobre como que na parada LGBT, nas paradas LGBT do Canadá de modo geral, né, Toronto, Montreal, enfim, você vê talvez uma maior participação até das empresas no meio disso. Então toda empresa toda empresa coloca a bandeira em tudo quanto é canto, enfim. E aqui são poucas ainda as empresas que ousam, nossa, que ousadia é incrível, né? Mas enfim, mas são poucas as empresas que estão dispostas a botar, a se posicionar em relação a isso. Dá cara a tapa, né? Dá cara a tapa mesmo, porque vai receber tapa, né? A gente tem, de cabeça, assim, eu consigo lembrar de pouquíssimas. Você tem a Natura, de vez em quando rolam umas propagandas, teve a do Boticário, que deu no que deu, reverberou muito mais do que devia. Mas, e assim, e você ainda tem muito movimento de as empresas surgirem somente em junho. Né? Porque é o momento o mês da parada LGBT e tudo mais. A gente só apoia a diversidade na última semana de junho. Mas Mas que sim, isso é um pouquinho demais. A gente contrata pessoas trans? Não sei. A gente contrata pessoas, enfim, LGBT de modo geral? Não sei. Gente, vocês vão ter um choque tremendo quando vocês chegarem em Toronto. Porque eu lembro que eu fui para Toronto e lá na Church Street... É Church, né? É. David é aqui, né? Church Street. Gente, todos os estabelecimentos. Eu não tô falando de estabelecimento, tipo assim, a loja da tia Joana. Não. Tô falando TD Bank, CIBC,
Shoppers, Loblaws, todas as marcas, todos os mercados, todos os bancos, tudo. A estação de metrô, todas elas referenciando alguma coisa sobre o LGBTQ mais grupo de Toronto ou do Canadá. Todas, gente, todas. Sabe? Não é assim, não, esse banco apoia, tá lá um adesivinho bem pequeno. Não, eu tô falando assim, deles passarem um adesivo enorme, assim, colorido, em volta de todo o banco. Ou, por exemplo, o Royal Bank, eu acho, a logo deles é azul. E eles botaram a logo colorida atrás. Então, tipo assim, não é uma coisa para chamar a atenção só do grupo e ficar desapercebido pelo resto. Não, é para escancarar. E mais do que isso, a tentativa de políticas internas de inclusão, de contratação, de ambiente de trabalho sem homofobia, racismo, né? Tirar essa coisa tóxica. Inclusive, por exemplo, teve a demissão, né? O pedido de demissão da representante da rainha aqui do Canadá na quinta-feira. Ela pediu demissão porque ela gritava com os funcionários e tal. Então, isso é muito uma coisa do canadense. Vamos criar um ambiente que não seja de combate ou de embate, melhor dizendo, sabe? Tipo, não enfrente o seu colega de trabalho, não faça isso. Então tem muito isso. E essas empresas que apoiam a causa também fazem isso, sabe? Isso não tem nada a ver com a vida do seu colega de trabalho, com quem que ele dorme, o que ele veste, qual gênero ele se considera, sabe? Também tem esse trabalho internamente nessas empresas, mais do que expor que elas são gay-friendly. Sim. Uma dúvida que surgiu aqui agora. Então, tinha deixado uma caixinha, né, de perguntas e comentários, relatos, enfim, a gente pediu alguns relatos. Vieram alguns aqui, a maioria de São Paulo, né? E aí até acho que rola a gente às vezes pensa, Toronto é uma cidade grande, talvez tenha alguma, você falou aí uma equivalência, enfim, mas você vê que e você espera também que de São Paulo, pô, é uma cidade grande, tem a maior parada LGBT da América, do mundo, não sei. Acho que foi do mundo as últimas vezes. Foi do mundo, né? Enfim. E aí vem comentários do tipo, esse daqui eu vou falar até quem foi, porque a pessoa veio na DM falar que podia falar o nome. Então, até para mandar um beijo para elas. As meninas do Morando no Freezer, a Ju, a Deia, não sei qual das duas que mandou, não sei se elas estavam juntas nessa situação aqui ou não, mas enfim, elas falaram assim: estávamos andando de mãos dadas em São Paulo, um motorista de ônibus parou o ônibus, abriu a porta do ônibus e gritou aberração, fechou a porta e saiu andando. O motorista parou o trabalho dele só para poder berrar que elas eram uma aberração. E saiu com o ônibus. Enfim. É incrível, né? Porque eu acho que a marca de toda pessoa homofóbica, né? Ela precisa parar o que ela tá fazendo para te dizer a opinião dela. Como se a gente se importasse com a opinião dela. Como se alguém tivesse pedido a opinião. E outro seguidor nosso também mandou aqui também em São Paulo, falando que estava na Avenida Paulista, quando estava abraçado com um ficante dele e ouviu um cara gritando que nojo. Logo depois também, uma outra vez, num restaurante também em São Paulo, de mãos dadas com um outro ficante, um casal de idosos fez cara feia e comentários absurdos. Né? E um último aqui também, mais uma vez São Paulo representando, na Avenida Augusta, na Rua Augusta, Avenida Paulista, Rua Augusta, enfim. Na Augusta, o marido do seguidor aqui, quando estava ainda solteiro, estava com um outro ficante. Muitos ficantes, né? Nossa, sim. E o ficante acabou levando um soco na cara. Tudo bom. Então, complicado. Assim, a gente pensa realmente que talvez, pensa que no interior aqui se sofre muito e tal, e pensa que tem muito LGBT que sai, né, do interior porque tem uma pressão maior, e ele acha que na cidade grande ele vai encontrar finalmente ter mais liberdade e tal. Isso está em todo canto, infelizmente, assim. Eu fui para São Paulo, acho que foi 2017 também, ou 2016. A gente foi para visitar uma amiga e era o final de semana da parada gay, e a gente não sabia. Juro. E a gente pegou um Uber, e o Uber começou a falar
ah, porque essa casa gay é muito legal, não sei o quê. Ainda olhei pro Leandro e falei assim, gente, São Paulo é muito cabeça aberta, né? Pô, Uber falando isso. Daí quando a gente chegou na casa da minha amiga tava lá com as coisas e tal, ela falou, domingo a gente vai na parada. Eu falei, que parada? Parada gay? Eu falei, como assim? Eu não tava preparado pra isso, não sei o quê. Eu falei, ah, agora entendi por que o Uber tava falando aquilo ali. Então a gente estava num período em que é aquilo que o Will falou, última semana aí de junho, é, todo mundo é gay friendly em São Paulo. Então eu lembro que eu fui na Avenida Paulista, era de boa, tanto que a gente foi na parada. Gente, eu fiquei com medo, falei, não, vão me roubar, né? São Paulo e tal. Gente, a coisa mais de boa do mundo, assim, ó. Juro pra você, na minha cidade, se tivesse, né, já teve carnaval de rua, assim, tentativa, terminava em briga. Rapaz, não teve nada, eu não vi nada. Nada, sabe? Tipo assim, eu fiquei de boca aberta. Eu falei assim, gente, eu vou vir todo ano, porque é uma paz, a polícia, né? Vários policiais na rua, ninguém te olhando. Ninguém... Falei, não, São Paulo é maravilhoso. Mas depois as pessoas relatam, não, São Paulo não é assim. Vai numa estação de metrô no pico do, né, do horário de trabalho e tal, e tenta beijar, abraçar seu parceiro pra ver o que acontece. É. Todo mundo é gay friendly naquela uma semana ali É. da parada LGBT, né? Passou isso. E aí, acho que tem uma outra questão que o relato ele trouxe e que é importante falar sobre isso, que é, a gente está aqui falando muito sobre ouvir piadinha, sobre ouvir ofensas e tal, mas é claro que essas são as coisas mais comuns que a gente passa no dia a dia, mas acontece muito da questão da agressão física e até do assassinato e coisas do tipo. Assim, a gente. Você não, mas a gente aqui mora no país que mais mata LGBTs no mundo. E eu fiz uma dever de casa. É um LGBT morto a cada 23 horas. Mais do que um por dia, então, praticamente. Ficam por dia. Por homofobia, né? Especificamente por E a gente. E é importante deixar claro, porque para as pessoas que não são ou não estão dentro dessa temática, quando a gente fala de violência contra os gays, não acredite que a gente está falando que o gay sai na rua e apanha, tá? A gente está falando de pai, mãe, tio e tia, avô e avó que bate em filho e filha porque sabe ou porque essa pessoa saiu do armário, tá? É, eu conheço, assim, histórias absurdas de amigos queridíssimos que hoje vivem super bem com seus pais, tá? Mas assim, o início ali, o pontapé, foi muito difícil, sabe? Justamente porque não se ensina. Os pais vêm com uma cabeça, né? Os adultos, enfim. Então essa violência acontece dentro de casa, a gente pode acreditar. Muitas vezes, né? Temos mais algum comentário? Temos. Temos dois comentários aqui na live, já vi. Oi? Temos comentários aqui na live também, aqui na caixinha de perguntas. Ó, não sei se vocês estão vendo o comentário da Beatriz, da Bia. Não. Eu fico perdido aqui nos Tá, comentários. ela já me contou essa história em privado, tá? A Bia, para quem não conhece, ela foi proprietária de uma empresa aqui, muito famosa, continua muito famosa, e ela disse assim: eu já contei para vocês que levei muito tapa, né, muita crítica por conta de ter deixado o Instagram da minha empresa com um casal gay no dia da parada. O que ela fez? No dia da parada aqui de Vancouver, ela pensou, pô, né, vamos fazer uma atividade social ali nas redes e tal. Ela pegou, chamou dois influencers, alguma coisa assim, que era um casal gay, e o celular, ela deu a conta do Instagram ali da empresa dela, e eles falaram um pouco sobre a parada e tudo mais, e ela recebeu críticas do tipo, não, você está colocando a sua empresa, né, próximo de uma coisa que talvez não seja legal, não sei o quê. E ela, né, poxa, eu tô no Canadá, eu tenho essa oportunidade de fazer isso e tal. Daí ela conta, né, tipo, a iniciativa de uma pessoa que não é gay, mas que, né, visualizou a necessidade de estar mostrando isso, de estar inserindo a empresa, né, e mesmo assim recebeu críticas da comunidade brasileira. Da comunidade brasileira, entendi. Não que a comunidade canadense não seja mas... preconceituosa, mas assim... É bastante. Mas... Inclusive, uma das perguntas que teve aqui era exatamente
JNTNLMS. Não tem uma vogal, Eu não fica sei nem difícil de pronunciar, E a mas... Eu acho que é o meu Deixa eu ver amigo. se é uma mulher, mas tudo É bem. Jonathan, pode é ser. meu amigo, é o Jonathan. Ok, Jonathan. Existem registros de morte por homofobia no Canadá? Você sabe sobre isso, Jonathan? Olha, eu pesquisei do noticiário dos últimos anos. Não localizei especificamente como uma tratativa de homicídio por homofobia. O que tem e o que acontece são pessoas que têm envolvimento com algum aspecto que está à margem da lei. Então, isso acaba não sendo envolvido como um assassinato, né, homofóbico, com uma iniciativa de que aconteceu por causa do gênero ou da questão sexual da pessoa. Então, não que eu saiba. Teve algum outro comentário? Eu não tô Só achando. lembrando que aqui no Brasil a gente tem estatísticas de homofobia e tal, mas elas não são muito precisas, porque o governo não faz esse controle, né? Não. Os dados que a gente tem são dos relatórios que o Grupo Gay da Bahia compila, acho que bianualmente, sei lá. Teve algum comentário que passou ali mais pra frente, não estou conseguindo achar aqui agora, falando isso fora, a gente está falando dos dados de homicídio e tudo, fora os dados de suicídio, que também é uma forma de violência que é sofrida porque o meio acaba induzindo a isso. Exato, muitas vezes a homofobia dentro da família, enfim, dentro da igreja, é tão grande que a pessoa não consegue ver muita saída, né? E aí... teve aqui a Ju comentando, ponto importantíssimo, como as pessoas enxergam a apresentação da causa em um meio comercial, uma página de empresa, etc. Sim. Aliás, fazer um pequeno parênteses aqui. É muito raro você ter uma empresa que, fora dessa uma semana de junho, coloque pessoas LGBT para representar a empresa, enfim. Então, mais uma vez eu venho aqui agradecer Van Sweet Home, sua querida, ok? Muito obrigado pela parceria. Gente, tem no link da bio, no link da descrição, tem tudo aqui. Em todo lugar tem link para vocês conseguirem desconto. Pronto. Mas é verdade, quando a Van fez o convite pra gente, pra fazer parceria e tal, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, cara, além da gente ser um canal minúsculo ainda, né, em termos de números de YouTube e tal, cara, é uma empresa que olhou para esses dois viados e falou, gente, a gente quer vocês. Eu falei, então tá bom. Então tá bom. É raro uma empresa, pelo menos assim, com a experiência que a gente tem aqui do Brasil, é raro uma empresa se tá aberta, simplesmente vou contratar quem eu quiser contratar. A gente foi contratado ainda. Não é contratado, não, mas enfim, vou propor. Mas Rodrigo me liga. Mas enfim, de propor e tem... quem quer que seja, sabe? E Davi, já tem uma imagem a isso. Né? Sim. E tem um comentário bem legal especificamente sobre isso, o André Babilônia, ele trabalha com publicidade, marketing, né, rede social, e ele escreveu antes, no Brasil, o Matheus Solano, o ator da Globo, deixou de ser garoto propaganda do Banco do Brasil por causa da interpretação que ele fez do Félix. Então, a gente vê aí, né, tipo, uma interpretação de um personagem gay, bem, né, estereotipado, e mesmo assim o Banco do Brasil fazendo isso. A gente que é da comunidade LGBT não era tão fã do personagem, pelo menos a princípio. É claro que depois veio toda uma coisa mais humanizada para ele, mais no final da novela, mas era um personagem que me causava um certo ranço, mas ainda assim sofreu por causa disso. Eu lembro do André Gonçalves, que foi um dos primeiros a fazer um personagem abertamente LGBT numa novela que foi o Sandrinho de A Próxima Vítima. Eu sou velho! Não é da minha época, gente. Eu ia dizer, não é da minha época, mas fica ele ficou. Mas assim, que apanhou na rua, enfim, ele teve que se esconder na época da novela, porque não podia sair na rua, assim. Então,
a questão da representatividade ainda é muito tensa. Ah, e a gente estava falando de questão de homicídios e tal. Acho que é impossível falar de homofobia no Brasil sem dizer o quanto o Estado brasileiro é omisso, né? E assim, eu não vou citar nomes, mas no momento de ter um presidente que não ajuda muito, né? Que já, inclusive, já afirmou diversas vezes que se tivesse um filho LGBT, preferia ver um filho morto, se a ser LGBT, se vê um casal homossexual na rua vai bater, enfim. Diversas declarações, né? E que acho que essa foi uma das questões que fez a gente querer sair do Brasil, é a sensação de que isso está aumentando, isso está piorando. A sensação de insegurança para quem é LGBT no Brasil, as denúncias estão crescendo, os dados de assassinato, de agressão e tudo mais, de violência, estão crescendo. E acho que uma coisa não está separada da outra, né? E o que eu digo bastante, né, principalmente na minha família, né, então, sou de uma cidade que garantiu com que essa pessoa se elegesse com 82% do total de votos. Então, imagina, né, onde eu estava morando. E eu falo para minha mãe, eu falei assim, essa pessoa só se elegeu porque ela fala exatamente o que as pessoas querem ouvir, fala exatamente aquilo que elas querem falar, sabe? Então a gente nota que, e é isso que eu falo, né, que esse tipo de pessoa, esse tipo de eleitor, esse tipo de apoiador, ele é exatamente aquilo ali. Então isso é muito perigoso, porque você dá um empoderamento, né, para que ela possa fazer o que ela acha que é certo, que é o direito dela e tal. Então, e é muito engraçado assim que eu tenho vivência disso, né, de gente que me adora e tal, mas o filho é gay e condena e tal, porque claro, né, o filho do outro tá fora do país, ninguém vê, é o perfeito, é o caso perfeito de gay, não aparenta ser gay, não toca no namorado, o namorado é amigo, né? Então é bem isso assim, sei lá, gente, se entrar nessa paranoia assim, a gente vai longe. Brasil. Tem gente aqui falando. Pode estar, Ju, pode estar nome sim. Né? Inclusive, dia 23, deixa eu ver aqui. Amanhã. Amanhã, se você escutar um buzinaço na sua rua, bate panela. Né? Pois é. E antes da live, você entrou em contato comigo. Eu estava muito ocupado trabalhando no momento, estava resolvendo problemas e tal, totalmente não estava dormindo. E você falou de umas pesquisas que você fez e tal, de uma lei muito curiosa. Curiosa. Gente, primeiro, curiosa. Preciso falar da minha vivência. Um pouco sobre esse outro lado do Canadá que a gente não costuma ouvir. Polêmica, para segurar a audiência antes da polêmica, eu preciso falar da minha vivência canadense. Gente, a gente vai pro intervalo no próximo bloco. Antes a gente tem um recado. Avance Sweet Home. Não, vou falar para vocês. Por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui foi que na entrevista de emprego eu não tive receio nenhum em falar que o meu parceiro estava comigo morando em Whistler. Então, quando você fala parceiro, né, em inglês, é parceiro X, né? Pode ser homem ou mulher, mas assim, se você fala parceiro e não fala esposa, porque é parceiro homem, né? E eu não tive esse receio. E eu lembro que em todas as entrevistas que eu fiz no Brasil, eu jamais revelaria isso. Porque eu levava meses até ter o conforto da equipe falar, não, ele é meu namorado, ele é meu esposo, né, e tal. Segundo, já passei por um ambiente de trabalho em que o colega de trabalho, que não era canadense, e eu acho que talvez não tinha um background do seu local algo mais respeitoso, que já chegou e perguntou, tá, mas qual de vocês dois é a mulher? E a gente ficou tipo assim, sério que eu vim pro Canadá pra ouvir isso, tá ligado? Não ouvi isso no Brasil.
explicitamente assim. Mas eu ouvi aqui, né? Quem que é a lady desse relacionamento? Eu falei, olha, pode ser a senhora, se a senhora quiser. Se a Eu senhora acho que quiser, a todo gente até objetivo da agradece. coisa de uma relação gay é não ter uma mulher. Não ter uma mulher. Não Nada sei contra se chegou mulheres. São ótimas, maravilhosas. se chegou essa informação até você, falhou aí. Mas a gente ouviu isso. Então, isso deixou a gente meio chocado e, ao mesmo tempo, a gente sabe que, né, a quantidade de pessoas vindo de diversos países, com diversas questões sociais e culturais diferenciadas, pode causar isso, né? Mas eu nunca senti uma diferença de tratamento. Isso não. Uma outra questão que eu falei até para o Will, que foi uma vivência que na hora que estava acontecendo eu pensei assim, meu, eu tenho um relato agora para dar, né? Um testemunho. Testemunho. E foi que eu estou fazendo universidade aqui no Canadá, né? Estou estudando. E as minhas aulas começaram e tal. E no primeiro momento, nesse momento porque é tudo online, né? Pra gente se conhecer, você é da onde, seu coleguinha tem qual idade, aquela coisa toda, as perguntas eram, de onde você é, onde você está morando, o que você fez de faculdade antes, sua profissão, se você é casado, se você tem cachorro, mora em apartamento, casa, pra puxar a conversa. E todo mundo falando, eu sou casado, sou casado, sou casado, sou casado. E a professora perguntando, sua esposa mora com você? Sua esposa está no Canadá? Sua esposa vem para o Canadá? Tal. Chegou minha vez. E eu falei assim, não vou dar muito tópico para esse assunto, assim, muito espaço para esse assunto, para não ter desenrolar. E eu falei assim, sou casado, não tenho cachorro, mas assim, se sou casado e não tenho cachorro, coladinho um no outro, assim, para não dar espaço. Mas o professor Foca na falta de cachorro, gente. A falta de cachorro. Se tivesse um cachorro ali, salvava. E ela falou assim, tá, mas a sua esposa tá com você aqui no Canadá? Porque eu tinha falado que eu morava em Whistler. Ela, tá, mas a sua esposa tá com você no Canadá? Eu parei por 2 segundos e falei assim, eu minto ou eu não minto? Porque mesmo com toda a minha vivência, mesmo morando no Canadá, ainda tenho esse pensamento de mentir ou de não mentir. Eu falei, quer saber? Né? Não vou mentir. Eu falei assim, é o meu parceiro. A hora que eu falei isso, ela é branca assim, bem alemoa, subiu o vermelho aqui do colo dela pro pescoço na hora e ela pediu desculpa, pediu desculpa, pediu desculpa. Ela pediu 6 vezes desculpa enquanto falava assim, você me autoriza a usar isso como exemplo? Eu falei, se valer nota, tá liberado. E ela disse assim, gente, ela disse assim, gente, foi muito indelicado e totalmente fora da educação canadense que eu fiz. Isso serve de exemplo para vocês que estão vindo de fora, aqui para o Canadá, e para vocês que já estão no Canadá. A gente, na cultura norte-americana, jamais pergunta se você é casado e quem julgando, né? Se é o seu esposo ou sua esposa. A gente fala, você é casado? Né? E o seu parceiro mora com você? Jamais deveria ter falado esposa, né? Que ela falou wife. Ela falou esposa, ela definiu o gênero da pessoa que estaria comigo. E ela falou, isso não é correto, a gente não aprende isso. Foi algo errôneo meu, porque a gente estava em sequência exatamente assim. E eu julguei que ele fosse casado com uma mulher. E isso não é correto, o Canadá não pensa assim. Daí ela começou a falar que se você vem de uma cultura que isso não é bem visto, esqueça, porque no Canadá, além de ser bem visto, de direito, as pessoas têm o direito de conviver sem ouvir opiniões que não fazem parte das coisas e tal. Olha só, o Edu tá falando aqui, aconteceu comigo também no meu college. Então, isso acontece, as pessoas estão talvez em transformação e sabem disso também. Mas isso aconteceu e me deixou surpreso, assim, porque vem de uma professora com anos de prática de aula, sabe? Eu acho interessante que quando você me contou isso, e você falou, cara, isso nunca tinha acontecido comigo, eu falei, mas que estranho, porque isso acontece sempre comigo, da pessoa presumir, quando eu falo que eu sou casado, presumir, né, que é uma esposa. E eles falam, não, nunca tinha acontecido comigo, da pessoa se desculpar, assim. Eu falei, isso realmente nunca aconteceu. Confundirem o tempo todo, mas se desculpar, não. A pessoa acha que dane-se, né? Temos uma dúvida aqui, que a Ju mandou. Mandem dúvidas, gente. Vocês têm dúvidas em relação ao tema, mandem dúvidas. A Ju do Cariocas no Canadá, a pessoa mais sensata que conheço. Fatos sensatas eram perfeitos.
mandou o seguinte: gente, isso é uma dúvida que eu tenho. Vocês ficam bolados se alguém chamar o marido de vocês de companheiro, pensando na realidade de falar português? Eu não entendo muito isso. Eu acho que é possível que cada um tenha uma resposta diferente para isso. Provavelmente vai. Eu vou dar a minha resposta. Eu prefiro que chame de marido. Eu também. É uma coisa minha. Não é verdade absoluta para ser aplicado em todos os casos. Por quê? Porque quando você fala... Quando você está falando, o que eu quero é ser tratado em igualdade em relação a qualquer um. E aí, quando você vê os casais héteros, você não vê os casais héteros se chamando de parceiro, companheiro, enfim. Companheiro, eu só vejo o povo do PT. Então, assim, eu prefiro que chame de marido. Entende? Mas o povo do PT pode me chamar de companheiro. Mas o povo do PT chama a gente de companheiro, sabe? Então, eu prefiro particularmente que seja marido, mas pode ser que pessoas usem, enfim, não sei como que... Em inglês eu já acho que vai acabar falando a mesma coisa, eu vou traduzir para husband. Não acho que vai entrar como partner nem nada do tipo. Eu penso assim, chamar de parceiro é o minimamente aceitável e educável que eu acho que a pessoa pode oferecer. Mas é bem isso que o Davi falou. Eu não chego numa noite de encontro de amigos, olho para a namorada do meu amigo e falo assim: você é a parceira dele? Não, você é namorada dele. Você é noiva dele? Você já é casada dele? Você é esposa dele? Porque você tem uma identidade ali de um papel, né? Uhum. Então, se você se sente à vontade, pô, chama de marido, de esposa, marido. Marida. Mas aqui no Canadá, é engraçado que eu vou falar, quando eu falei, tipo, eu sou casado, a pessoa não parou ali. A informação que ela queria era saber, você é casado? Foda-se com quem você é casado. Então, no Brasil tem muito disso. Você é casado, mas com quem? Com ele? E quem que é o passivo ativo aí, hein? Tipo assim, né? O que tem a ver? Eu não viro pro casal hétero e pergunto: então, vocês preferem frango assado ou 69, sabe? Pois é. Não rola. Gente, tem uma pergunta para vocês aqui, ó. Ah. Vocês ficam um pouco apreensivos de ir para Toronto por causa dessa diversidade de culturas, contando que possa ter alguém que venha de uma cultura mais conservadora? Então, posso responder? Pode responder. Já conversou disso algumas vezes, né? Sim, é uma preocupação que a gente tem. E acho que a gente, o máximo possível que a gente pode estar tomando cuidado para isso está, por exemplo, não é querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Quando a gente foi assinar com a Buster's Home, uma das coisas que a gente falou foi: se tiver, por exemplo, bairros majoritariamente islâmicos ou bairros mais que tem uma população mais conservadora, de uma cultura mais conservadora, talvez não seja o melhor bairro para gente. Então, nesse sentido, a gente se preocupa. E eu acho, eu já vi alguns relatos de pessoas que foram a Toronto e também de pessoas que moram nos Estados Unidos, e, enfim, de um tipo de situação que aqui no Brasil não tem tanto, hoje em dia talvez tenha um pouco mais, mas que eu sei que em Toronto eu tenho colegas que já passaram, que é a questão do protesto anti-LGBT. Que muitas vezes você não vai ouvir uma ofensa diretamente, mas você pode, por exemplo, estar passando próximo a church ou em algum lugar mais LGBT e ter pessoas com placas God hates fags, sabe? Então, tipo assim, não é... Só que assim, a pessoa provavelmente não vai te atacar diretamente porque ela sabe que a lei está do seu lado, mas é um tipo de uma forma de demonstrar o preconceito que a gente não está acostumado aqui, que para mim vai ser muito estranho quando acontecer de eu ver, assim. Você falou da church, a Ju já tá falando aqui. Vamos de church, então. Vamos de church. Eu acho extremamente irônico que o bairro mais LGBT de Toronto se chama igreja. Mas, enfim.
O Só pra Eduardo... gente, Oi? só pra gente reforçar, explica aí o que é church pra galera que tá assistindo. A Church é uma área de Toronto, ali em downtown. Que é onde fica é o nome da rua, na verdade, né? Church Street. Ah, E aí a área em volta dessa rua é conhecida como Church, simplesmente. e é uma área majoritariamente LGBT, onde tem vários bares LGBTs, onde tem vários estabelecimentos voltados para essa comunidade, tem saunas, tem de tudo um pouco ali. O Eduardo está comentando aqui que teve uma vez que ele estava no metrô, colocou a cabeça no ombro do esposo dele lá no Canadá e tinha uma chinesa na cadeira da frente. Ela pegou, levantou e foi embora quando viu. Eu queria que todo homofóbico fosse assim. Antes eles fossem embora. Ah, Os não incomodados fosse, muito vai bem. embora. E se por acaso os chineses estiver vendo a gente, escolheu a cidade errada, hein? Vai ter que levantar muito. Nem sente. Ele também está falando aqui que em 2 anos em Toronto ele nunca viu esse tipo de manifestação. Já teve seguidores nossos mandando relatos sobre esse tipo de manifestação. A gente sabe, né, exatamente qual a nacionalidade daquela pessoa que a gente, como brasileiro, a gente sabe, tem uma educação, uma questão cultural muito próxima com a do Brasil, às vezes pior, né? Então tem muito disso. O que eu vejo é que as pessoas que são mais velhas ou aquelas que não nasceram no Canadá, nasceram no país de origem, elas carregam isso mais fortemente. Agora, a geração que nasceu no Canadá ou que é nova e acabou crescendo no Canadá ou está no Canadá hoje, já tem uma outra mentalidade. Eu conheço, por exemplo, pessoas que vieram da Índia que são super religiosas, mas assim, não emitem uma palavra sobre esse assunto. Por quê? Porque ela sabe que ela está em outro país, outra realidade. Então não tem por que ela expor isso dali se não for para o grupo específico dela ali, né? Então, no geral, o imigrante que já saiu do país de origem, foi para o Canadá, ele sabe onde está, né? Para onde ele está indo e o que é a regra para lá. Por falar em regra, a gente está completando aí 1 hora e pouquinho de live. O senhor ainda não revelou qual é. Gente, já 1 hora? Qual Você tá brincando. 1 hora, gente. Sério, já deu 1 hora. Então, vamos lá. Vamos por parte. Primeiro, quando a gente fala que o Canadá é gay-friendly e tal, sim, na prática é. Mas, por exemplo, eu pesquisei aqui notícias recentes sobre homofobia no Canadá. O que eu encontrei? Vamos lá. O governo de Saskatchewan pede desculpa depois de tuitar sobre o Dia Mundial da AIDS usando o quê? O que de foto? Casal gay. Né? E daí, a imprensa, a opinião pública, comeu em cima, né, do primeiro-ministro lá da província, pediram desculpas e tal, né? Então a gente tem províncias mais pró-liberal, pró-conservador. Saskatchewan é o quê? Conservador. E daí, Alberta, né? e aí, o mais engraçado Calgary de tudo é que o jornal de Saskatchewan revelou que os dados da província mostram que 199 pessoas acabaram recebendo o diagnóstico de HIV e mais da metade eram heterossexuais. Então, aí a gente tem o quê? O preconceito velado, né? De que o gay é o transmissor ou que mais tem esse tipo de doença. Então, sim, em pleno século XXI e no Canadá, isso aconteceu ano passado, dia 1º de dezembro de 2020. Um outro detalhe. A gente tem a polícia aqui, a polícia federal no sentido de cuidar de todo o país, mas não é a polícia especificamente federal, eu acho. É a RCMP, que é a polícia montada, e a CTV, que é uma rede de notícias federal, né, de todo o país, revelou que detalhes de um relatório, né, detalhou a cultura tóxica e odiosa dentre os policiais da RCMP. E o que aconteceu? O Justin Trudeau acabou indicando uma mulher como chefe geral na tentativa de fazer com que, ao menos, os membros da polícia tivessem seguros ali dentro. E daí o comentário foi, se uma polícia não consegue garantir que um membro da própria polícia se sinta seguro nesse ambiente, como é que vai garantir para o cidadão canadense em geral?
Então, mais um caso específico que a gente sabe que as forças militares do Brasil também têm. De homofobia, de piada, de lugar inseguro, de você não crescer na sua carreira porque você é gay. Então, a gente tem isso aqui no Canadá também. Só um instantinho, você falou aí no Brasil, né, as instituições e tal. Eu vi um relato que eu achei tão absurdo outro dia, de um menino trans que ele estava, aqui do Brasil, que ele estava sendo... Tinha alguma coisa bloqueada porque ele não tinha o documento lá do alistamento militar. Ele já tinha, né, feito toda a transição e tal. Mas aí precisou pegar o documento. Para pegar o documento, ele teve que pagar uma multa porque ele não se alistou aos 18. Só que aos 18, ele não, oficialmente no documento, não constava que ele tinha transicionado. Como é que você vai cobrar uma multa? Mas pagou, ainda assim. Muito absurdo. E uma matéria recente também que eu encontrei aqui, de 2020, do dezembro de 2020, foi que o Canadá tem sido considerado entre países como Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, como o mais atrasado na questão de inserir e garantir espaços seguros para gays no esporte. Então, veja só. Até contra os Estados Unidos, que tem metade conservador, metade, né, progressista, isso acontece ainda. E quando a gente, né, trabalhou a ideia dessa live, a gente pensou, vamos falar um pouco sobre o quão diferente o Canadá é, ao mesmo tempo, mostrar que também não é uma perfeição, que tem muita coisa a ser melhorada. E eu fiquei pasmo quando eu li um artigo hoje, sobre, o artigo era sobre a história da luta gay dentro do Canadá e os seus avanços. Então, ainda hoje tem uma seção do Código Penal canadense chamada Seção 159. Se você pegar Section 159 e jogar no Google, você vai ler ela na íntegra. E é um absurdo essa seção. E ela ainda hoje está vigente, mesmo com o Partido Liberal no poder. Inclusive, a comunidade gay é muito crítica ao governo liberal, porque tem a maioria, porque tem um primeiro-ministro, e ainda assim parece derrapar. Essa seção, ela define quem pode ter um relacionamento sexual ou não. É muito bizarro, gente. Isso é muito bizarro. E o mais bizarro de tudo é que entre 2013 e 2014, 98 homens foram acusados e 7 condenados por essa seção. Entre 2014 e 2015 foram 69 acusados e nenhum condenado, e o último condenado foi em Quebec. E essa seção diz que pode ser até 10 anos de prisão. Então, tipo assim, gente, isso me deu um bloco na cabeça que vocês não têm noção. Então, tipo assim, é muito estranho. Quando você falou dessa sessão, eu achava que, assim, ela existia, mas era só no papel, não era posta em prática. Olá, Ju! Olá! Olá, homossexuais! Olá, homossexual! Olá! Eu abri aqui agora no Google para ver o que diz a seção 159. Basicamente, ela diz o seguinte, abre aspas. Proíbe-se, então, ter relações sexuais anais, exceto entre um marido e sua esposa, ou duas pessoas que sejam ambas acima de 18 anos e que o ato seja consensual e em um local privado. E aí, quer dizer, se tem mais de duas pessoas, não pode. Essa lei, ela foi criada para incidência grosseira, sodomia e sexo anal. E aí ele deixa explícito que pode, se for um marido e uma mulher. O marido e a esposa. Se for solteiro, pode a partir dos 14 anos. Desde que seja um homem e uma mulher. Então, tipo assim, isso me bugou muito a minha cabeça. Porque eu jurava que as leis aqui eram muito atualizadas, mas, gente, não é. E essa é uma luta ferrenha e tal. E quando a gente fala sobre essa seção 159 e se ela é colocada em prática, hoje não. Só que existe uma diferenciação entre um Código Penal Federal, mas quem cuida da jurisdição, administração jurídica, são as províncias e territórios. Então, se você vai numa província e território que a cabeça deles é outra, eles podem usar porque está ali. É um artigo do Código Penal.
que é Dá muito tempo abertura para para ser usado, né? Então, o Canadá só virou lei o casamento civil canadense entre pessoas do mesmo sexo em 2005, né? Óbvio, no Brasil isso não é lei, mas é uma garantia e é um país super atrasado em diversos outros aspectos, né? E quando a gente falou, o Trudeau desfila junto com as paradas gays, por quê? Porque em 2017 o governo federal, por fim, depois de uma pressão também, resolveu oficialmente pedir desculpas à comunidade gay por perseguição e também por a criminalização deles. E daí só nesse ano é que o governo federal autorizou que os registros criminais de gays fossem apagados. Porque ser gay na década de 70 era crime, a pessoa ia presa, a pessoa não conseguia concorrer a cargos específicos, porque era um presidiário, foi um presidiário. Então, a gente tem uma história muito recente de trabalho, sabe? De mudar a cabeça da comunidade. Só que na prática, Davi e Will, eu vejo um outro Canadá, sabe? Então, e às vezes no Brasil a gente vê na lei coisas extremamente avançadas e positivas, mas na prática a sociedade ainda não tem essa garantia, sabe? Acho que essa é a maior diferença, né? Entre a homofobia no Canadá e a no Brasil. Enquanto o Canadá tem leis retrógradas que não acompanham a evolução da sociedade canadense, no Brasil a gente tem até leis muito boas que a sociedade não acompanha o avanço delas, né? E a gente até, o Will perguntou, como é que é a lei, né, de homofobia? Não tem uma lei específica de homofobia aqui no Canadá, até porque eu acho que não existe um número de crimes específicos que chame a atenção da opinião pública para isso, porém há crimes. Por exemplo, e é muito engraçado esse tipo de crime, tá? Começa pelo homem de 36 anos em Saskatchewan, Sempre foi lá. preso. Foi preso, sabe por quê? Porque ele pichou palavras contra os gays. Aonde? Receio, no muro, nas igrejas. Porque as igrejas aqui, muitas delas fazem parte da união que recebem pessoas gays. Né? Então elas põem bandeiras gays na frente das igrejas e tal. E isso faz a cabeça do conservador aqui dar um nó. E esse homem foi preso. Eu achei muito engraçado que o cara foi preso pichando coisas contra o gays aonde? Na igreja, porque a igreja era pró-gay. Então, eu jogo essa bomba pra vocês lidarem aí, porque no Brasil jamais seria. Igreja e pró-gay na mesma frase, assim, em seguida, não é uma coisa que a gente está acostumado. Não. Assim, a gente até sabe da existência de algumas denominações religiosas que são mais abertas ou que são mais acolhedoras da diversidade sexual. A igreja da comunidade metropolitana, que é uma igreja fundada para ser acolhedora da diversidade sexual e que tem todo um histórico de luta pelos direitos e tal. Você tem a igreja anglicana, que também tem dado avanços muito grandes nisso, mas, né? É muito estranho pensar em igrejas que acolhem, E o Eduardo está falando aqui, o Eduardo mora em Toronto, né? Ele diz que as igrejas brasileiras não fazem isso. As igrejas brasileiras em Toronto. Acho que no Canadá como um todo, né? Assim, eu não quero ser ofensivo com ninguém, mas assim, tem essa desgraça de igreja brasileira em Toronto? Muita gente, muita. Para vocês terem uma noção, tem lá perto do shopping em North York uma igreja enorme da Igreja Universal. Enorme. Sério? Gente. Então, né, o Eduardo disse assim, não, né, sofreu homofobia na Igreja Lagoinha em Toronto. Então, tipo, o cara foi lá buscar, né, um momento específico da fé dele, tipo, ele é julgado por quem ele é. Daí vai exatamente disso, né? Houve uma discriminação. Então, se o Eduardo se sentisse à vontade de denunciar, muito provavelmente as coisas aconteceriam. Né? Porque tem muito disso, apesar de não ter uma lei específica e tal. E o Canadá também, a gente até falou, né, Will, sobre a reversão psicológica, né? Reversão terapêutica. A terapia de conversão, conversion therapy. Exato.
agora que está sendo proibida de alguma maneira, sabe? Porque ainda tinha cidades que já tinham proibido, outras províncias que ainda não, tudo mais, mas aqui ainda se discutia isso. E parte disso, inclusive, vindo da questão religiosa, né? Sim. Sim. Não tem nem muito o que falar mais sobre as terapias de conversão, a não ser o fato de que a psicologia séria, responsável, não apoia esse tipo de prática. Qualquer tipo de terapia de conversão que você vê por aí, você pode estar certo que ela tem um embasamento religioso, não científico, não da psicologia. Enfim. É o terraplanismo da psicologia, a terapia de conversão. E seguindo a linha do Eduardo, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui numa igreja que era super de boa, era Bola de Neve, não sei se vocês conhecem aí, uma igreja surfista, que as pessoas têm mais liberdade. Gente, é homofóbico igual. Saí de lá desanimadíssimo. Foi a última vez que eu fui numa igreja com o propósito de ir a uma igreja. Porque depois eu só fui pra formatura, casamento e tal. Aqui eu não lembro realmente quando foi a última vez que eu fui numa igreja. Porque realmente acaba sendo você acaba não se sentindo bem no lugar. Porque você não é acolhido, você não quer voltar. Aqui, tirando nessas situações de formatura e tal, enfim, eu fui uma pessoa, um adolescente extremamente religioso, Olha, extremamente católico. Eu fui animador de crisma. Eu ia para Canção Nova 2, 3, 4 vezes por ano. Líder de grupo de jovens, líder de grupo de canto, apesar de eu não cantar tanto. Mas, assim, tudo isso eu fiz. O pacote completo. A última vez que eu fui... O padre gostava bastante. Voltou. Então, o que você falou? Eu não ouvi, desculpa. Era piadinha de padre. Tá. Pois é, e aí a última vez que eu fui era um encontro de grupo de jovens e tal, e aí tinha umas... Tipo, meio que uma gincana, assim. E aí uma das provas tinha que bolar uma apresentação de uma música, tipo, meio brega e tal. E aí eu lembro de um garoto do outro grupo que imitou Sidney Magal e tal. Cantou Sandra Rosa Madalena, com rosa na boca e tudo. E aí foi uma pessoa do meu grupo fazer de Ney Mato Grosso. E uma pessoa, especificamente, que estava ali na igreja, deu um kick de todo tamanho, falando que não, que um homossexual não ia ser representado dentro da igreja. Não era nem dentro da igreja, era tipo um salão de festas da igreja. Mas jamais um homossexual ia ser representado ali. Só que essa pessoa foi a mesma pessoa que alguns meses depois, que era um ministro de Eucaristia, pai de um aluno meu da Crisma, me ofereceu uma pulseira de prata para ir para casa dele com ele. Tudo bom. Tudo bom? E aí, quando ele me ofereceu essa pulseira, e eu lembrei do que aconteceu meses antes, foi quando eu nunca mais pisei na igreja. E eu falei, não é pra mim. Daí o Will chega assim, gosta, tá vendo essa pulseira de prata? Ele me ofereceu para ir na casa dele. E eu não aceitei. Não Mas, aceitei. gente, ó, eu tenho histórias de casais heterossexuais que eram super engajados com a igreja católica, por exemplo, e eles faziam, eu não sei especificamente, eles tinham um grupo para casais, para as pessoas que estavam casando ou iam casar e tal, que era aquele momento de falar da dificuldade de relacionamento, blá, 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 de acordo com a igreja, de acordo com as coisas e tal. Mas eles, o casal que faz
liderava esse grupo acreditava no uso da camisinha como preservativo e como uma maneira, né, de você se cuidar, enfim. Às vezes a mulher não podia tomar anticoncepcional, a igreja não queria que tomasse, aquela coisa toda tal que eu não sei direito. E eles pegaram e largaram. E nunca mais voltaram a ser líderes de novo, porque como é que eles vão repetir uma imposição que eles não acreditam, que hoje já não se tem uma lógica, entendeu? Por que você vai fazer isso? Por que você vai compartilhar dessa informação que não vai ajudar, que só vai prejudicar, né, e tudo mais? Então, e ó, tem vários relatos, gente, de ex-igrejas aqui, ó, ex-fiéis. Gente, Ó, a Bola gente, de Neve é uma das piores, porque a gente pensa que vai ser legal por ser jovem e é igual a todas. gente, você cai do cavalo assim que você pensa, pô, os jovens aqui, sabe, todos de bermuda e tal. Gente, com a cabeça fechada, assim, ó. E assim, só deixando registrado, que assim, não é nosso objetivo aqui ficar falando mal de religião, né? Você segue a religião que você quiser, você segue a denominação que você quiser. Ou Mas nenhuma, tá- se você não quiser. Ou nenhuma se você não quiser. Eu respeito todas. Ou Sim. quase Não, todas. tem amigos meus que vão na igreja e se Mas- sentem ok. Ignoram algumas questões e se sentem ok. Eu não consigo me sentir ok, sabe? Me sentiria ok se eu não fosse julgado. Pode ter certeza que eu estaria dentro de uma igreja e não fosse julgado. Uma das melhores amigas que eu já tive na vida era uma pastora evangélica. E assim, Olha. uma pessoa maravilhosa, sensacional. A gente está aqui falando sobre as experiências de homofobia que muitas vezes a gente passa dentro Desses ambientes. desses ambientes religiosos, né? Mas assim, a religião é o que alguém falou, né? Jesus é ótimo, o que estraga é a fanbase. Muitas Absoluto. vezes é mesmo. Ela comentou também sobre a igreja católica ali, né? Participava do grupo, do coro, muitos anos, hoje não consigo entrar. Esse é o resultado, né? De quando você julga as pessoas. Tô amando o sorriso do marido ouvindo isso. Vocês são lindos. Minha mãe pra vocês, tá? Mas ele é lindo mesmo. Ó, O Eduardo ó, falando, você sabia que existe igreja direcionada ao público gay? A igreja da comunidade metropolitana, por exemplo, é um bom exemplo. Que lutou na década de 70, 80 pelos direitos LGBT e tudo mais, luta até hoje. Ela é muito forte na América do Norte, aqui no Brasil não tem, pegou tanto. não tem tanto, mas eu sei que é uma das denominações que são bem... agora eu tô lembrando de uma coisa, porque quando a gente, né, fala sobre a luta LGBTQ, a gente fala que os gays, homens, eles têm privilégios dentro desse grupo, né? Por diversos motivos. E eu lembro que eu estava em Toronto e a bandeira de Toronto estava junto com a bandeira trans, é aquela bandeira rosa-azul, né? Uhum. E, enfim, então tem muito disso também, assim, não é só uma questão de não, vamos ser gay friendly, põe a bandeira gay e deu. Não. É uma questão mais aprofundada também, sabe? Então, tipo assim, quando no Brasil tu viria uma bandeira de algum lugar junto com a bandeira de uma luta, sabe? Então, Ainda mais com a bandeira trans, né? que, tipo, é uma questão ainda a ser trabalhada dentro do próprio grupo LGBTQ+, e já está sendo trabalhado por líderes políticos aqui. Então, é isso, gente. Venham logo que a gente tá esperando vocês para fazer a parada. Pois é. Assim que a gente chegar, acaba a corona e a gente vai preparado. Mas só já puxando o gancho para avisar que semana que vem, hoje a gente falou um pouco sobre homofobia no Canadá e no Brasil, e a gente, na posição do G aí, né, da sigla, é o que a gente pode falar com mais propriedade, porque é o que a gente vive. Mas, semana que vem, dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, e a gente deve fazer aí alguma programação especial na sexta-feira a respeito desse dia. Então, Fiquem de olho. fiquem de olho. Assim que a gente tiver algo mais concreto definido, a gente vai passar aqui. Então, já que a gente puxou esse gancho, 2 relatos aqui da minha vivência no Canadá. O primeiro nunca tinha visto, conhecido, tido contato com uma pessoa trans. Aqui, conheço uma pessoa que mora aqui na cidade,
outra pessoa que mora em Vancouver e você vê mais ela, sabe? Não sei se envolve questão econômica, eu não entendo, mas assim, você vê. 2, a gente tem aqui, daí a gente envolve, né, várias temáticas. Tem um taxista aqui, uma taxista aqui rodando em Whistler, uma cidade pequena, e taxista, mulher, né? Ela tem um gênero que ela se identifica como mulher. Então, quando a gente entrou no táxi, eu lembro que eu e o Leandro olhamos um pro outro, tipo assim, né? Não vamos ficar olhando e tal, mas é isso que eu tô vendo? A gente saiu do táxi encantado, sabe? Porque a gente fica pensando, meu, no Brasil pode até ser motorista de Uber, né? Mas assim, dentro de uma rede de táxi, porque táxi tem essa coisa de ser ter mais motoristas homens, né? Então a gente se sentiu muito feliz também de ter visto e normal. É outra coisa também muito complicada que a gente tá andando na rua, vê um outro casal LGBT de mão dada, ou fazendo qualquer... A gente para pra olhar e olhar tipo, oh, ai, coisa fofa e tal. E feliz por isso, mas a gente fica com medo também de olhar e a pessoa fica achando que a gente está julgando. A gente não está julgando, quer dizer, a gente está julgando, mas é um julgamento bom. É um julgamento do amor. No meu caso, é aquele olhar de bichas ter. A bicha que habita em mim, saúde a bicha que habita em você. Então, assim, tipo, você colega. vou olhar porque está acontecendo, quero presenciar isso, mas também não vou olhar porque senão a pessoa vai achar que... Minha mãe tá falando que tava junto comigo, eu nem sabia, porque minha mãe veio me visitar, a gente pegou táxi com a taxista aí, ó, viu? E a gente ficou de cara com isso. Mais algum Tem comentário? alguns relatos aqui. O Eduardo falando que ele e o marido era pastor de uma igreja para o público LGBT e ele era diácono antes de irem para o Canadá. Interessantíssimo. Interessante, gosto. Eu tenho vontade de me aproximar mais dessas igrejas inclusivas. Assim. Tem um outro relato aqui de uma outra pessoa falando que ainda acha o canadense bem careta. Nada comparado ao Brasil, mas quando ela diz que é bi e não monogâmica, 80% das vezes vem de volta um olhar de questionamento. E as pessoas que ela se relacionou 100% perguntaram lá como funcionava a não monogamia. Não monogamia já não é uma exclusividade, né, de nenhuma sexualidade nem nada. Dessa questão até porque quem é o povo mais não monogâmico do que casal hétero? Homem hétero, eu tô pra conhecer. Foi o Will que falou. Foi o Will que falou, cancelem eles. Sobre esse negócio de conservadorismo do canadense, é engraçado porque é uma questão cultural mesmo. Porque eu tive a oportunidade de conviver com algumas meninas do trabalho que tinha ali 21, 22, máximo 24 anos. E, gente, elas saem para dançar livres, leves e soltas, mas elas não ficam com ninguém. Porque para elas, ficar, beijar, é ter um compromisso. E tipo assim, né? Ok, é a sua percepção, ok, ótimo. Mas assim, para elas, é a hora que eu encontrar alguém que eu vou ficar, é para casar. E é para casar na igreja. E é para ter filho. Então, tipo assim, você nota um pouco desse caminho mais conservador, e tem muito disso, assim. Ao mesmo tempo que eu não vi elas me julgarem, ou julgarem as pessoas de fora do Canadá, então tem esse aspecto um pouco, sim, de conservadorismo, né? De seguir alguma tradição, uma coisa assim. Sim. E acho que também, no caso do relato como é o nome? Ok. Da colinha, da Crifati. No caso das pessoas bissexuais, então ainda tem toda a questão da invisibilidade, né? As pessoas mal sequer sabem ou reconhecem que existe, quem dirá respeitar, né? Então, assim, a gente ainda tem muito que avançar, seja no Brasil, seja no Canadá. O Brasil tem um pouco mais, eu acho. Pouquinho. Mas 2022 está aí. Tem que esperar até lá mesmo? Tem que esperar até Eu lá. acho que não, hein? Eu não esperaria. Se organizar direitinho, a gente Se organizar direitinho, gente. Vai ter um Dória para cada um. Sem problema nenhum. Mourão, nunca critiquei.
Fada sensata. Eu também acho, concordo ali. A gente tá falando da monogamia, eu acho que o brasileiro, no geral, também tem um preconceito sobre isso, né? Com Da não certeza. monogamia. Esse é um tabu social, Acho que a né? comunidade Que envolve LGBT tem um pouco menos de tabu com isso. Mas vem Talvez de um até por uma influência menor da igreja nas nossas relações, né? Talvez. Ó, tem um coração aí pra vocês, ó. Thiago! Ah, Adoro. Chegou tarde, mas daqui a pouco tá no IGTV. Pode assistir. e em algum momento da semana deve estar no YouTube também. Em breve. Ai, vou estar no YouTube também, meu Deus, que o canal de vocês, olha, tem muita Mas visualização. aí a gente hein? corta você, bota só uma legendinha. Não, gente, segue a gente lá no Bilhete Duplo, por quiser- favor. É um Se canal quiser, que a gente começou pode agora. dar. A gente pode deixar desfocado, botar uma voz de pato em você. Adoraria. Principalmente nas partes polêmicas, para evitar o cancelamento. Exato. Mas então, vamos finalizando, porque já tem 1h30 de live. Eu A sei gente disso. nunca se contenta com uma hora só. E se a Você gente tem deixar, a gente vai assim, né? Por horas e horas. Me E passem o depois eu que contato. lute do para Instagram renderizar que isso vocês tudo e têm. botar no YouTube. Então, Me passem o assim, contato do Instagram que vocês têm para ficar 1h30 de live, porque eu não tenho essa. Não me autorizarem. Ah, você não tem esse recurso, né? é só para quem é patrocinado. Meninos, obrigado então pelo convite, viu? Foi muito bom a gente discutir e falar um pouquinho sobre a realidade aí dos dois lugares que a gente vive. E é isso, né? Dia após dia, para tentar viver melhor e fazer com que todo mundo viva feliz. E vamos combinar outras lives. Gente, se vocês não seguem ainda, sigam o Jonas. Lá no @bilhete duplo. @bilhete duplo. Eu já ia falar bilhete único de novo. Bilhete único é só em São Paulo. Só É o bilhete duplo. Duplo. quebra. Obrigado, Jonas, por ter aceitado o convite também. Né? Exato. Obrigado a todo mundo que ficou até agora aí participando, comentando. Gente, muito obrigado. Continue mandando, se vocês quiserem mandar comentário na DM, nossa, na do Jonas. Manda. Jonas tem nada pra fazer compartilha na essa vida, ele live. pode responder as mensagens tudo. E compartilha essa live com o pessoal aí que você conhece, que está interessado nessa temática e tudo mais, que eu acho que é super válido. Exato. Daqui a pouquinho ela tá no IGTV. Beijo, Jonas. Beijo todo mundo. Beijos. Até a próxima. Até. Tchau, gente.